Boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate da Infinity TV. Mais um dia aqui entrevistando uma grande personalidade de Serra Negra, uma pessoa muito querida aqui. Eu particularmente também admiro. Paulo Sérgio Oste, famoso Paulão da Farmácia. Vereador, o candidato, um dos mais votados aqui nas últimas eleições. Vai contar um pouquinho da trajetória dele. Boa tarde, Paulão. Boa tarde, é um prazer aqui estar nesse programa maravilhoso. Eu acho que vocês foram felizes em montar essa TV. Eu acho que Serra Negra estava precisando disso, certo, Roger? Esse trabalho formidável, democrático, que é muito importante isso. Haver primeiro democracia, principalmente na imprensa. Tá? Vocês estão de parabéns. Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui. Que bom que você está antenado, vendo o nosso programa aí, ainda mais agora que você está na internet aí, sim, né? A gente tem que estar, né? Tem modernidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas ferramentas aí, Twitter, Facebook, enfim. Registrar a presença também aqui, o Eduardo, companheiro do PT aí, Isso, vocês. Grande amigo, grande irmão. E também, você conhece a nossa voz da consciência, o Chicão, Carlos Alberto Salomão? Ou se conhece. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde ao Roger. Boa tarde aos nossos web espectadores. É um prazer recebê-lo aqui, né, Paulo? A gente sabe da sua capacidade, sabe da sua vontade, do seu desejo, né, de trabalhar em prol aí da nossa Serra Negra. E a gente, como você falou, esse é o nosso canal democrático, a gente gosta de abrir espaço para ouvir aí o que as pessoas têm para trazer para a gente, trazer para a população, que é o mais importante, para ver se a gente chega aí, quem sabe em 2012, com uma postura aí, todo mundo trabalhar junto para o engrandecimento da nossa terra. Use e abuse do nosso espaço, fique à vontade. Como eu falei, é um canal democrático para as pessoas trazerem aí as suas ideias. Um bom programa. Obrigado. Bacana. Registrando também a presença do nosso produtor, Kiko Oliveira. Eu gosto de aproveitar ele quando ele está aqui. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que a entrevista de hoje seja muito profícua e tenho certeza que será. Como você disse, aqui de fato é um espaço democrático, nós não defendemos bandeira alguma, nós aqui estamos abertos às opiniões, mesmo que elas não sejam as nossas. Fique à vontade, Paulo. Eu agradeço e fico contente de haver um instrumento desse de imprensa na cidade, que nós estávamos precisando disso, já tornei a falar, vocês foram muito felizes. E quero parabenizar vocês, a democracia que existe aqui, muito importante, tá? Eu acho que Serra Negra estava precisando disso. Bacana. Paulão, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua vida, da sua trajetória profissional, até chegar nessa parte política. Roger, eu vim muito jovem de Itapira. Eu tinha, acho que uns 14, 15 anos quando eu vim para cá. Começando a trabalhar no hospital, vim com minha mãe e meus irmãos. E trabalhei na farmácia do hospital há alguns anos, e de lá a gente foi trabalhar na farmácia São José. Daí a gente começou a ter envolvimento com a população. Você sabe que esse serviço da gente, ele tem é especial. Sim. É especial, né? Você acaba ficando amigo, não é nem cliente mais, né? Então a gente foi vendo crescer esse pessoal todo, essa família, a gente conheceu a avó, avô, tio, tia desses jovens de hoje em dia. Fico muito contente, porque eu gosto demais de trabalhar no balcão. Eu tenho um orgulho muito imenso de estar no balcão de farmácia e poder ajudar as pessoas. Como eu disse para você, Roger, a minha trajetória, eu sou de família humilde, de Itapira. Tenho meus irmãos aqui que vieram, alguns venceram também, eu também venci, porque essa cidade me deu muito. Eu não considero itapirense mais, eu sou serrano, e brigo por essa cidade, brigo por esse clima maravilhoso, certo? E nós botamos essa ideia em 2008 para trabalhar justamente nessa área de saúde. Então, essa trajetória da gente, eu acho que eu tive uma trajetória muito bonita, porque eu sempre tive ao lado do povo, sempre ao lado da população. Então, isso que a gente quer trazer no lado político da coisa, humanizar a política, estar junto da população. Porque o que a gente vê hoje em dia, meu querido, é uma certa distância do político com a população. Sim. Entendeu? Então, minha trajetória é simples, é humilde, entendeu? Sempre atrás de um balcão de farmácia,
aprendi a ter com diversas famílias. Eu conheço, isso é uma riqueza que eu trago para mim, conheço todo mundo, tenho orgulho disso. Bacana. Você está no PT desde quando, Paulo? Eu entrei no PT primeira eleição do Lula foi em 89. 89? Em 89 eu entrei no PT. Foram 22 anos quase, né? Quase, um pouquinho. Você foi um dos candidatos com o maior número de votos nas últimas eleições. Aliás, só não entrou por questões de legenda, né? Faltou coligar, né, meu querido? Então, o partido teve outro pensamento. Mas o Paulo aqui está falando, não é porque eu quero jogar humildade, mas eu nunca pensei que ia ter essa votação, Roger. Porque eu achei que eu ia fazer um trabalho para 2008, para 2012 a gente veio um pouquinho mais forte. Isso foi um orgulho muito grande para mim. Uma emoção, sabe? Eu não entrei, mas eu gostaria de, claro, que frustrou um pouco, a gente frustrou um pouquinho, mas essa votação foi fantástica, sabe? Sem condições materiais, foi sozinho na garra, foi com a ajuda de amigos, foi pessoas que deram apoio sem exigir nada da gente. E eu trabalho na área de saúde. Teve um projetinho que eu tive ali atrás do Santinho, que humanizar, sabe? Nós tivemos um projeto para a saúde, nós tivemos Então, a população compreendeu. Ela entendeu essa coisa, esse se sentiu projeto. Próxima de algum jeito do candidato. O pessoal me recebia muito bem, eu tive um orgulho, nunca ninguém... me tratou muito bem, os lares da cidade, todos foram abertos, lutando sozinho, sem instrumento, sem nada. Você sabe que uma campanha política vai muito dinheiro. Eu não tive esse aporte, mas eu tive essa surpresa grande, cara. Eu tive nem tempo de fazer campanha, eu trabalho, sou funcionário numa farmácia, da drogaria Rubi, estou fazendo propaganda, o patrão sobe lá. E eu trabalho, ele me deu um espaço, só que eu tive um mês só para fazer a eleição, enquanto os outros tiveram 3 meses. E né? dinheiro, então, né? 3 meses e às vezes muito dinheiro, você sabe que houve muito dinheiro. Eu não tive, eu gastei R$500. Estou falando aqui para você que... Caramba. E é verdade. Então foi uma grata surpresa para mim, eu não sabia se eu chorava ou eu ria, né? Porque é uma votação fantástica. Ao mesmo tempo não entrei, mas assim que eu saí do fórum, eu desci, muito orgulhoso, todo mundo fazendo festa. Eu vim no bar do Zago, agradeci ele e dei um abraço nele e contente, feliz. Eu saí na rua outro dia, eu me emocionei com a população, né? A população não entendia, eu também não, porque eu sou novo na política, né? É a segunda experiência, a primeira experiência foi em 2005, quando daquela fatalidade, né? Aquele problema que houve, que teve uma eleição, e eu fui candidato a vice do PT aqui, não sei se você se lembra, foi o Beraldo, e nós saímos, entendeu? Eu entrei na política justamente inconformado com algumas coisas. Só que eu achei que eu ia fazer um trabalho ao longo do tempo, né, para a pessoa perceber, mas a população entendeu. Por incrível que pareça, toda vez que eu conversava sobre a saúde. Olha, nós temos que humanizar o atendimento, nós temos que investir mais em médicos, continua atual, né? Nós precisamos melhorar o atendimento no pronto-socorro. Tudo isso aí foi falado e o pessoal entendeu, porque o pessoal estava sofrendo e sofre com esse tipo de coisa, com mau atendimento. O pessoal sofre. Então o pessoal entendeu. E eu fiquei muito emocionado. Eu tive uma reação que eu falei para você, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Mas isso me fortaleceu muito, porque eu fui, sabe... Isso foi muito grato para mim, foi muito bom, uma experiência fantástica. E a gente pode esperar essa mesma garra para as próximas eleições aí, Paulo? Olha, eu vou com o mesmo projeto, porque eu acho que nossa cidade ainda carece. Nós precisamos unir um grupo político progressista, sem fisiologismo. Nós precisamos de gente que queira realmente trabalhar para a população, principalmente na área de saúde. Que a gente vê aí descalabros, coisas terríveis, o que acontece na área de saúde. Então, nós pretendemos, em 2008, voltar com a mesma garra. E eu acho que formar um grupo comprometido com a administração progressista, eu acho que nós temos que ter gente com garra, com arrojo. Por exemplo, eu vou falar aqui para você do hospital. O hospital hoje tem uma dívida enorme.
dívida trabalhista. Você sabe que faz 10 anos que o hospital não se deposita o fundo de garantia dos funcionários. Esse hospital, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que eu tinha que não tem mais jeito. Como é que você vai investir 5 milhões, 6 milhões no hospital dele? Como? Eu acho que se tivesse uma pessoa de arrojo, como foi feito em Itapira, porque quando eu fui candidato, eu tive por exemplo, a garra, a pachorra de ir em toda a cidade. Eu fui para Amparo, o prefeito Paulo Miota me abriu as portas, conversou comigo, a secretária, eles fazem um bom trabalho lá na área de saúde também. Fui para Itapira, fui para Lindóia, até Socorro eu fui ver. Eu fui conhecer o sistema de saúde deles. Da região aqui, você considera que Serra Negra é que tem estado Está bem mais atrasada. crítico? Ela não está bem atrasada em matéria administrativa. Não é, eu acredito que não seja nem dinheiro. Por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que o funcionalismo da prefeitura na parte do posto de saúde melhorou. Isso eu posso falar para você que os funcionários, eles até se esmeram e tal, mas você precisa dar também condições, né? Por exemplo, nós temos aí, o Du sabe que nós queremos trabalhar em cima da categoria, em cima do para organizar a categoria, o plano de carreira. A gente está cobrando isso, porque não sei se você sabe que a gente faz parte do Conselho de Saúde. Uhum. Então, quando eu perdi a eleição, e eu vi toda aquela votação, eu me senti na obrigação de entrar no Conselho de Saúde para justamente ajudar. E nós estamos no Conselho com a Heloísa. A Heloísa é uma pessoa fantástica, que é presidente do Conselho, pessoa íntegra, honesta e quer trabalhar para a cidade. E nós estamos cobrando esse tipo de coisa. Nós estamos lá atuando, entendendo? Mas nós temos que ter prioridade, entendendo? Cidade da saúde precisa ser cidade da saúde. Exatamente. É sair do papel. Voltar essa identidade, né, Paulão? Porque perdeu essa identidade já faz algum tempo. Perdeu. Fica meio contraditório ter esse rótulo e ter uma saúde precária como a gente tem aqui. Exatamente. Antes de a gente continuar, eu queria abrir os microfones pro Kiko, pro Chicão. Alguma pergunta desse assunto que a gente está falando até agora? Eu que tenho uma pergunta para o Paulo. É o seguinte, como ele mesmo disse, ele é uma pessoa voltada para a saúde, faz parte do Conselho de Saúde aqui da cidade. Existe aí uma conversa, não sei se ele sabe, com relação ao consórcio de saúde, o CONISCA, né? Devido a divergências políticas aí nas últimas eleições, ouviu-se falar, tanto é que parece que vai ter uma auditoria no CONISCA, não sei por que motivo, da possibilidade de Serra Negra não mais fazer parte do consórcio. O que o Paulo pensa sobre isso? Se ele acha que o CONISCA é importante? Por favor, Paulo. Olha, eu acho que o CONISCA é muito importante para a cidade, ele precisa ser melhorado. Entendeu? A gente ouve falar que lá tem caixa preta, que se não consegue se saber das contas lá, mas é um serviço importante, eu acho que devia ser aprimorado. É importante para a cidade, a não ser que a cidade não tenha estrutura. Por isso que nós temos que mandar para o CONISCA lá. Nossa cidade não tem estrutura de saúde. Ele precisa ser melhorado. Eu não sei lá, eu acho que deveria ser mais democrático, mais aberto o CONISCA. Só melhorado. Eu acho que, entendeu? Se fizer isso, nós não temos estrutura aqui. Vai jogar onde? Jaguariúna? Paulão, na minha análise, existem dois tipos de políticos. Um é mais técnico e preocupado com ações que resolvam o interesse coletivo, e o outro que é mais assistencialista, que auxilia individualmente quem o procura. A gente sabe que o segundo consegue mais votos, né? Se você fosse um vereador, se você tivesse a sua votação conseguida entrar lá, qual perfil você adotaria? Esse primeiro que você falou, sabe por quê? Porque eu sou da população, eu sou de origem humilde, eu sofro na carne o que o pessoal sofre. Entendendo? Eu estaria do lado da população. Uhum. Inclusive, eu tenho um projeto, se a gente chegar lá um dia, um momento qualquer, você está perto, porque a gente anda muito, ou ouve a população no balcão, eu ando muito. Minha profissão me proporciona isso. Porque eu estou sempre nos bairros, fazendo injeção na casa de um no outro, e a gente ouve as reclamações. O político, eu acabei de falar para você, ele fica muito distante, ele tem que ouvir. Ir nas associações de bairro, porque casa por casa não dá para ouvir. Mas você pode ir na associação de bairros. Olha, o que vocês estão precisando aí?
Eu acho que isso seria obrigação do sujeito estar lá. Exatamente. E andar na rua. Dá cara para bater. Entendeu? Porque tem gente tem coisas que são factíveis, tem coisas que não dá para fazer, não dá. Entendeu? Mas, por exemplo, projeto para melhorar a saúde, dá. Você está entendendo? Trazer ideias, né? Eu sou um político, se eu fosse vereador, hoje eu estaria na rua. Como eu sou, eu seria a mesma coisa que eu estaria. Só que com uma responsabilidade maior, eu considero uma grande responsabilidade. Então você tem que dar do lado da população, ouvir as aflições. Isso não é só da boca na época da eleição, não. Você está do lado, você está perto. Eu estou do lado. Domingo eu estava lá na barragem, eu vou na Popular, tem muitos amigos lá. Então, o político precisa... Ele está mais perto da população, ele não pode só. Importante a Câmara lá em cima, debater, mas ele ouvir, trazer para o prefeito. O prefeito também tem que andar na rua. Eu acho que não vou mudar nada, porque eu sou um cara simples, eu não tenho, entendeu? Então ele ouvir, olha, meu bairro está precisando disso, nós precisamos passar um trator, olha, está acontecendo isso, o posto de saúde está precisando daquilo, nós temos que estar atentos ao que a população precisa. Antes de a gente voltar nessa questão da saúde, Paulão, como é que está o diretório do PT aqui? Olha, hoje o PT é dirigido pelo Paulo Miele, né? Ele tem uma visão mais moderna hoje do partido. Você sabe que o presidente Lula, para ganhar a eleição, ele coligou com vários partidos. Ele fez uma ampla coligação com vários partidos, né? Então, hoje, o PT é mais democrático. O PT ouve mais, o PT conversa mais. Hoje é um partido mais aberto, moderno, que eu acho que o partido tem que se desenvolver. O partido não adianta, não pode parar no tempo, você entendeu? Mesmo porque ele assumiu outra postura, né? Antes ele era oposição e agora ele é vidraça. E como né? vidraça, você sabe como é que é, né? Então nós temos que ser democráticos. O partido tem que sempre evoluir, todos. E você pretende continuar no PT, já que você teve bastante voz e o assédio deve estar sendo grande aí, já né, tive bastante, já fui assediado por várias pessoas, amigos meus, temos divergência política, mas foi bem assediado. E o PV? PV é um partido que eu tenho uma grande admiração, tem grandes amigos lá, tem o Bob, tem o Dalari, são pessoas que eu gosto muito, tem o Ricardo. Até houve uma cisão que eu trabalhei para o Ricardo, um deputado federal lá no meu partido, todo mundo pensou que eu ia sair, mas eu achei o cara mais honesto na minha concepção, eu acho que na população inteira. Eu disse a ele, Ricardo, se você fizer 80%, 50% do que seu pai fez, tá ótimo, foi um cara decente. Essa seria uma das perguntas que eu ia fazer para você. Qual que é a expectativa em relação ao Ricardinho? Você acha que ele vai conseguir desempenhar pelo menos 80%, 50%, 10%? Se ele fazer 10% que o pai dele fez, tá ótimo, né? Não, eu acredito em 50% porque o menino tem arrojo. O menino, ele tem uma coisa diferente. É aí que eu vou voltar para você, porque o político tem que estar nas bases. Ele está aqui, ele veio aqui na cidade já, ele fez uma reunião, ele me disse que vai voltar e vai andar na rua. Eu gosto disso. Eu gosto da simplicidade dele e eu acho que ele vai ajudar muito a cidade, se deixar. Se deixar. Pede para ele me ligar, convidar, que eu ajudei ele bastante também. Tá, eu vou falar assim. Telefone lá. Da última vez ele não me convidou, não. Não, por que será? Como é que está a situação do partido dele com a saída da Marina, hein? Eu acho que a gente não pode negar, é inegável que houve um baque, né? Ela é uma liderança forte. Para 2014 ia dar trabalho até para Dilma, não sei quem vem lá do meu partido, ou dessa frente de partido. Foi um baque terrível. Eu acho que eu não sei o que houve. Você acha que vai enfraquecer um pouco? Enfraqueceu, com certeza, né? É uma liderança forte, é uma pessoa forte no Partido Verde, né? Eu acho que enfraqueceu um pouco. E ela ainda tem o sangue do PT um pouco, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Eu sinto isso, que a Marina tem um pouco do sangue do PT. E ela não concordou muito, que eu acho que o PV, assim como alguns partidos têm aí, tem o grande cacique, né? O PV tem o Pena lá, que não é muito aberto a... Aí que eu digo para você, por que você acha que eu não saio muito do PT? Não que eu desfaça de outros partidos, né? O PT hoje é democrático, não temos cacique. Chegou até a começar a ter. Mas aí o que acontece? O Du sabe disso. Se há reunião lá, a votação é todos. A gente convida todo mundo que é filiado, que está na diretoria. Se há uma votação lá, todo mundo levanta a mão. Não é aquele
cacique que você falou. Por isso que eu não saio do PT. Mas, não estou dizendo que os outros partidos sejam. Eu acredito que haja outros partidos com a mesma democracia que não tenha cacique político. O PT aqui em Serra Negra está em paz, porque eu escutei um papo que estava meio dividido. Não, aconteceu uma cisão quando houve da eleição, houve 2 grupos políticos, houve uma certa cisão, mas no momento foi acomodando, porque eu sempre disse, o petista, apesar de todos os problemas que nós tivemos, nós continuamos a ser petista até o final, né? Paulão, que nem você falou mesmo, o PT mudou muito, né, desde que entrou no governo. Como é que você analisa o governo PT durante esses anos que ele está à frente do governo federal? Olha, nós recebemos do Fernando Henrique esse plano, e ele foi aperfeiçoado também. A gente tem que dar ao César o que é de César. Então esse plano foi concebido pelo Fernando Henrique, por esse nosso amigo que morreu, né, o Itamar Franco. Foi todo um grupo político que foi feito, Fernando Henrique se beneficiou, né? E o Lula deu continuidade a isso e melhorou. O país hoje, apesar de houve uma crise violenta, o país não se envolveu nessa crise. Eu acho que ele contribuiu muito para esse país, o Lula e o Fernando Henrique. Tá, isso aí é um trabalho e que nós devíamos fazer acontecer nas cidades. Esses projetos bons têm que continuar, não é porque é de outro partido. Claro. Eu vejo, por exemplo, na época da eleição, turismo, emprego. Nossa cidade, você sabe, Roger, você que é um jovem, nossa cidade carece. Por exemplo, emprego. Eu vejo muitos jovens ir embora, você sabe disso, o pessoal vai embora. Eu voltei por causa do Chicão e do Kiko, já tava léguas aqui. Lá. Então, tem lá no papel lá, emprego, turismo. Tem. Mas, filho, emprego, nós somos... Porque eu falo isso com propriedade, porque as cidades das regiões aí estão bombando em matéria de emprego. Eu não estou mentindo. Claro que você vai para Amparo, Itapira, e com salários altos. Exatamente. Itapira, você vai para Mojimirim, Campinas. A pessoa, hoje o país melhorou. Entendeu? E nossa cidade carece de realmente, não é só pôr embaixo lá emprego, prioridade. Saúde, emprego, mas começar a sair do papel esse tipo de coisa. Exatamente. Alguma pergunta aí, Chicão? Tem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado, o Paulão da farmácia, ou o Kiko? Ou o Tiagão, se quiser fazer pergunta também. Então, Paulo, é o seguinte, você falou que no PT não tem cacique. Todo mundo é igual, somos todos iguais, né? No PR, que é o partido qual eu presido... Faz parte da coligação nacional. Faz parte da coligação a nível nacional, inclusive. Também nós praticamos dessa coisa de todos nós somos iguais, ninguém toma decisão sozinha, as coisas são divididas, né? A gente conversa muito, troca muita ideia, né? Isso é importante. Então eu queria dizer que o PT e o PR já por si só, né, por uma espécie de simbiose, tanto a nível nacional como local, né, a grande possibilidade de estarmos juntos na próxima eleição. Boas palavras suas, viu, Kiko? Eu admiro gente do PT, tem um ex-companheiro nosso que está lá também, tá? Eu admiro ele, uma pessoa de capacidade enorme, honestidade, você sabe de quem eu estou falando, né? Sei. Então, Do André Padula, né? É do André Padula, uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito dele, foi uma perda assim terrível para nós. Mas não perdeu nada porque ele está conosco. Exatamente. Então você foi feliz nas suas palavras. Como eu disse, o PT é democrático. Não estou dizendo que os outros partidos sejam diferentes, mas alguns, você sabe que alguns ali tem alguns caciques ali políticos. Eu não engulo bem esse tipo de ideia de você ter cacique, sabe? Poderoso chefão, beijar a mão. Eu acho que você tem que beijar a mão, dar satisfação para a população, sabe? Eu não gosto muito disso. Tem uns partidos aqui que a personalidade chega e toca até a musiquinha, né? Isso mesmo, cara. Chicão, alguma pergunta? Você está muito quieto aí, Chicão. É que eu estou atento aqui nas respostas, né? E a gente vê que realmente o Paulo é uma pessoa que quer trabalhar para o bem da população. Ele não está preocupado muito assim com vaidades políticas ou chegar lá para ser mais um vereador ou para ser o vereador, né? O Paulo, você teve aí a maior votação de Serra Negra nas últimas eleições
e ficou fora. A culpa aí, né, do sistema eleitoral brasileiro, o sistema aí de coeficiente, aquela coisa, como você falou, você não entende e também não imagina como seria, né? Você vendo a atual Câmara de Vereadores, você acha que você poderia fazer muito por Serra Negra ou você acha que a coisa está meio complicada por lá? Eu acho o seguinte, é importante a oposição, né? Você sabe que, por exemplo, o PT em nível nacional, Dilma, tem uma oposição ferrenha em cima dela, que é o PSDB. Entendeu? Mas eu acho importante a oposição. A oposição tem que ter. É fiscalizadora. Você está entendendo? Eu vou chegar onde eu quero agora. Eu acho que falta isso. Falta mais oposição lá em cima. Nós não temos. Eu acho que o cara tinha que ser um cara... Não você jogar factóides no ar, você falar mal da vida do fulano, porque o fulano... Você tem que brigar em cima de fato, realmente em cima da população, em projeto, sabe? Eu acho que falta mais projeto para lá, cara. Nós temos que brigar em projeto para melhorar a cidade, né? Sabe? Você está muito distante da população, na minha visão. Me desculpem. E como que você vê assim a atual Câmara, o trabalho da Câmara em si? Eu acabei de falar para você, o trabalho eu acho ainda deixa um pouquinho a desejar, viu? Eu acho que tem pessoas boas lá, são honestas, tem pessoas, são todos. Mas Serra Negra, por exemplo, nós temos esse problema do hospital. Nós temos um problema sério para frente, porque esse hospital está ficando inviável. Nós precisamos começar a discutir esse tipo de coisa. O pronto-socorro, o pessoal lá, o povinho, nós que somos povo, que eu preciso também, vou precisar, terrível o pronto-socorro, às vezes não tem médico. Posto de saúde, você vê, abriu contratação para contratar médico, mas pagando R$2.000, querido, o médico não vem, porque sabe quanto custa uma faculdade de medicina, Rocha? Custa 3 mil e pouco. Agora 2 mil, o médico não vem, né? Então falta médicos. Você vê, Amparo paga R$6.500 para médico, que está difícil. Entendendo? Então nós temos que discutir prioridade, melhoria para essa população, de verdade. Tá? É o que eu falei para você, estar junto, ficar com o ouvido ali, andar para os bairros, andar para a rua. Não tem jeito, não adianta. Como não? Você tem que brigar. E brigar no bom sentido, sem brigar no sentido político. Para as coisas começarem a andar. Isso aí. Antes de a gente continuar aqui, vamos dar um intervalinho. E antes do intervalo, eu quero dar um recado. Você que está de saco cheio de anunciar em jornal, essas coisas que não dá em nada, anuncie com a gente. É só ligar aqui, 3842-1632. Agora no nosso intervalo vai ter um comercial aí para você ver como é que funciona. Até daqui a pouco. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta?
Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Amigão, será que você consegue ajudar? Opa! Pode ajudar aqui, cara? Mais um aqui que o negócio tá feio. Opa! Com 2 estava fraco. Eu achei que o senhor estava malhando aí. Não tem um esforço para fazer um negócio? Ah, fica aí sozinho então, pô. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, Revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. Com essa vinheta maravilhosa, essa trilha sonora que o Chicão botou aí, esse rock and roll, estamos de volta aqui no Opinião e Debate, hoje com o Paulão da Farmácia aqui. Paulão, a gente está na questão da saúde, né, que eu acho que é o foco principal, foi da sua campanha, onde você trabalha, enfim. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Você estava falando dos hospitais da região aí, né? A gente teve a curiosidade de conhecer como é que funciona o sistema de saúde da região. A gente foi em várias cidades. Uma delas que me admirou, não é porque é minha cidade natal, Itapira. A gente conversou com o prefeito abriu as portas. E ele estava com esse mesmo problema com o hospital, sempre com a faca na garganta dele, pedindo mais verba. A Santa Casa de Misericórdia, ele realmente se encheu, com todo respeito, se encheu disso e foi atrás do governo federal, estadual. Menino fez um hospital municipal de referência, viu? UTI é de tirar o chapéu. É isso que eu estou dizendo para você. Nós temos que sair dessa marra. Nós temos que ver uma pessoa arrojada, uma pessoa preparada para ir buscar esse tipo de coisa. Nós precisamos tirar mais do governo estadual, federal. Nós temos que ir sim com o chapéu na mão, batendo porta em porta. Aí você vê, nós temos um deputado aqui, federal, estadual, aqui que está aí. Nós precisamos começar a trazer esse benefício, trazer benefício desses deputados. Por isso que eu disse para você, eu tenho muita esperança no Ricardo. Eu acho que você sabe que esse ano ele não pode... Sim, a verba é comprometida. Vem, né? Mas eu tenho muita esperança no Ricardo. Tem alguns também do meu partido também que veio e se prontificou a ajudar. Eu falei, ótimo. Mas a gente está esperando. Uhum. E falando em saúde ainda, essa semana veio à tona aí, através de você, a questão da verba que o Ricardo Zarpai, né, direcionou para a Serra Negra para a construção da UBS, né, que saiu até no blog do Lauro e tal. Dá mais informação para a gente sobre isso, Paulão. Olha, isso o Bob, o Roberto Izar, mas a gente carinhosamente chama ele de Bob, ele sempre me passou isso. A gente ficou um pouquinho indignado, a gente estava no conselho e isso caiu no conselho também, que eu falei para a Heloísa sempre cobrando o Beto Siqueira, que é o nosso secretário de saúde, né? Eu fiquei um pouquinho indignado, porque a coisa não andava, né? Uhum. O Bob falou, junho do ano passado eu já fui falar com o pessoal da prefeitura.
Eles pediram documento, como é que faz? Eu falei, ó, liga, Bob, isso são palavras do Bob, liga lá para Brasília, pessoal, parece que tem um programa do governo federal, Sicov, você manda o projeto lá, eles liberam a verba que está específica, porque é verba carimbada aquilo lá. São 300 mil para construção e mais 200 mil para aparelhagem, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo que o Bob isso passado. Eu fiquei um pouquinho indignado, sim. E eu soltei isso aí. Eu acho que nós temos, a cidade carece de verba, carece de dinheiro, principalmente imposto de saúde, né? Então, eu conheço essa história assim, que nem você falou, há um ano, e a história que eu sei é que essa verba foi dispensada em vista de um possível pedido de apoio político por Ricardo Izar, na época. Não, né? O que o Bob me passou, que eles não ligaram muito, por causa de... O Bob me falou, ele passou por causa de ser de outro partido, que eu acho isso aí de uma tremenda delicadeza enorme. Se eu tivesse como prefeito, eu recebia até do PSOL, do PCdoB, do PQV, não importa, o importante é a verba estar lá. Eu vou contar uma história rapidamente para você, Roger, que o prefeito de Amparo me falou. E deixa claro que isso não é um presente para uma pessoa, isso aqui é um recurso para a cidade inteira. Para a cidade inteira. Eu vou contar uma história rapidamente. O Donizete Urbano é um vereador de... Gosto muito dele, de Amparo. Você pode abraço para o Donizete Urbano. Donizete Urbano, eu conheci ele e aprendi a admirar ele, o jeito dele fazer política, honesto, digno, bom caráter. Ele estava me falando, Paulo, nós temos um bairro rural lá de Amparo e ele carecia de uma escola grande já, porque o bairro cresceu tanto. E o prefeito lá de Amparo fez um projeto para a escola e mandou para o governo estadual. Só que ficou lá, na gaveta, e o prefeito pressionando e tal. Aí o Donizete, não se conformando, falou, eu vou atrás de Itapira, porque o Barros Munhoz, na época, era presidente da Assembleia Legislativa. E bateu na porta do Barros Munhoz, o Barros Munhoz mandou entrar e falou, olha, eu sou Donizete Urbano, sou do PT, sou vereador lá de Amparo, nós temos uma verba que está com o governo do Estado, e nós queremos que você liberasse, porque acontece isso, vai beneficiar a população. Batalhou muito por isso. O Barros Munhoz, isso são palavras do Donizete Urbano. O Barros Munhoz olhando para ele, falou, olha, eu gostei da sua honestidade, gostei muito, gostei de você ter vindo aqui. Eu estou para assumir o governo do Estado, o Serra vai viajar e o Goldman vai viajar. Se eu assumir, eu libero. E deu certo, uma semana ou 15 dias ele assumiu, realmente liberou. O que fez o prefeito de Amparo? Chamou o Barros Munhoz, agradeceu, pediu para a imprensa estar lá. Isso é democracia. É do PSDB, PT, mas democracia o quê? Pensando em quem? No povo, no coletivo. Donizete Urbano, vocês conhecem ele? Não conhecem? Pessoa simples, cara. Sim. Vereador simples pra caramba de lá. Mas e ele corre atrás mesmo. Posso falar que ele irmão do Ademir. É isso que a gente quer trazer, qualidade no político, ele na vereança. Ele é irmão do Ademir Urbano ou não? É parente, viu? Ele é primo do... Vou trazer ele aqui. Pode perguntar dessa história para você. Então eu achei fantástico essa história. Isso é democrático, isso é pensar no povo, sabe? Eu acho que nossa cidade precisa parar de acirrar essa coisa política para começar a pensar um pouquinho na população. E Kiko, Chicão, alguma pergunta em relação a isso? Exatamente, Paulo, é exatamente isso que eu questiono. Aqui, se a verba não vem por determinado deputado que faça parte do grupo político da atual administração, parece que esse dinheiro não tem valor, parece que essa verba não tem valor, parece que esse recurso não interessa. Eu acho isso complicado. Será que não está na hora da população acordar para esse tipo de coisa e ver que isso é ainda uma coisa tacanha, uma coisa antiga, uma política que não se pratica mais? Hoje em dia, o dinheiro não tem cor, não importa de onde vem, o que importa é o bem-estar da população, de fato. Está aqui o Paulo falando do PT, né, falando do hospital, foi a Itapira entender um pouco do mecanismo, do funcionamento, da implantação do hospital, né? E nós aqui, reféns deste ou daquele político, você não acha isso complicado, Paulo? Exatamente, eu acabei de falar, a política aqui é muito brigada, muito arrefecida, muito brigada, e não se pensa um pouco, o pessoal esquece um pouco da população. Esse tipo de política que tem, você vê que está acabando, isso aí está acabando, esse tipo de política é poucos lugares que tem.
Nós temos que, porque eu disse no PT quando a gente ganhou a eleição internamente, nós temos que, a partir do abril, o exemplo é o Lula. O exemplo está lá. Ele não ganhou a eleição sozinho, ele ganhou a eleição com esse partido. Então, nós precisamos começar a pensar um pouco na população, gente. Parar com esse tipo de política, rapaz. Colonialismo acabou, filho. Eu já não acho complicado, eu acho ridículo mesmo uma situação dessa. Você ganha uma verba e porque não é de fulano de tal, você dispensa ela. Isso é pensamento de velho. Mas o que causa bastante estranheza também, Roger, eu acho que a gente está aqui para debater justamente isso, é que não acontece nada, né? Serra Negra, como você falou, é uma cidade que tem uma política travada, tem os seus caciques aí, os seus mandatários, e não acontece nada. Parece que não surge ninguém novo, aquilo que eu falei outro dia, né? É fulano que brigou com aquele, que não se dá com o outro, e a Serra Negra não vai para frente, né? Fica aí quantos anos Serra Negra do mesmo jeito. Desde que eu me conheço por gente, para você ter uma ideia, Paulo, Serra Negra tem 25 mil habitantes. Nem a população de Serra Negra não aumenta. E a gente vê cidades aqui da nossa região, você falou de Amparo, Itapira, a gente pode citar Jaguariúna, né? Cidades que têm progresso. Até Lindóia, Águas de Lindóia, a gente vê andar para frente. E parece que aqui o que atrapalha é realmente essa política retrógrada, arcaica, né, que não traz nada para ninguém. Imagine um posto de saúde, não sei, uma unidade de saúde aí, no valor de 500 mil reais, né? E não vai para frente por culpa que alguém não deixa, porque não é o deputado fulano, não é o ciclano que liberou. É uma pouca vergonha, realmente. Eu me sinto envergonhado de fazer parte disso, viu? Porque a maioria deles deve ter tudo plano de saúde, né? O pobre que não tem plano de saúde, que precisa da UBS, não vai ter. Enfim. Paulo, como é que você vê o surgimento desses novos grupos, personalidades políticas aqui em Serra Negra? Olha, eu vejo com muito orgulho. Você sabe que a gente está conversando, o Kiko também, né? Nós conversamos em off aí. Eu vejo com muito orgulho, tem uma liderança nova, é um moço arrojado. Gostei eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Pode. O Marquezine é uma pessoa extraordinária, tem pensamento progressista para a cidade. Está trazendo aí empregos. É uma pessoa que vê para frente, tem visão de administrativa. Então, a gente está conversando, eu não sei se a gente vai estar... Eu acredito que sim, porque eu gostei das ideias, do arrojo desse moço. Esse moço, para mim, é uma liderança nova, na minha opinião. Hoje, em Serra Negra, a liderança nova hoje é o Marquezine. Algumas coisas aí a comentar, os nossos comentaristas oficiais... Como o programa é gravado, né, eu acho que a gente já vai ter essa notícia, podemos colocar assim, já divulgada aqui no nosso programa Opinião e Debate. Mas aconteceu um fato ontem, Paulo, né, o programa está sendo gravado aí na segunda-feira à noite, porque os compromissos do Paulo, como ele falou, tem o seu emprego, tem que cumprir aí os horários. Aconteceu um fato ontem, Roger, que é a coisa mais lamentável e abominável que a gente pode ver. Eu acho que não sei se nem isso é política, se é guerra política, que nome se dá a isso? Dá nojo, deixa a gente envergonhado de ser serrano, né? Porque eu sou serrano, não sou serranegrense, eu sou serrano. Tivemos um evento ontem no Centro de Convenções, né? Circuito das Águas, e lá tinha uma faixa de patrocínio do Marquezine que bancou boa parte do evento, Paulo. O Marquezine fez a doação, se eu não me engano, de 2 porcos, né, para fazer lá o porco no rolete. E ele foi lá e colocou uma faixa sua de apoio. Eu não tenho procuração para defender ele, né? Não estou aqui querendo puxar sardinha para lado nenhum. E veio o administrador do Centro de Convenções e pediu para que a faixa fosse retirada do recinto. Um cara que tem uma empresa, que o nome dele está vinculado à empresa, não tem culpa do sobrenome dele ser o mesmo da empresa, não tinha conotação política nenhuma, estava lá, apoio Marquezine, né, construtora, uma coisa assim, só isso, mais nada. E veio ordem do administrador, ou superior, ordem superior no caso, né, foi isso que ele passou para a gente, para retirar a faixa do recinto. É uma vergonha, dá nojo, a gente fica abominado. Aí ele falou assim para a gente, vai lá fora, coloca lá fora. Eu falei pro Norival, o meu amigo, para a hora que a gente tirar a faixa de lá, ele vai seguir nós até lá fora e vai falar que lá fora não pode também. Dito e feito. Chegamos lá fora e falou, não, aqui também não pode. Eu falei, mas não pode, o rapaz é empresário, está patrocinando o evento. Não pode.
Coloca lá do lado do Gaiola, se o Gaiola deixar. Tivemos que atravessar a pista, pôr a faixa do outro lado, porque ali não era permitido. Um bem público, um prédio público, de um evento cedido a uma sociedade beneficente, e eles impediram de colocar a faixa do apoio. É uma vergonha. Aonde que eles pensam que eles estão? O que eles estão fazendo com Serra Negra? É uma calamidade. Isso aí não é nem coronelismo já. Isso aí já passou dos limites. Extrapolou. Meu querido amigo, eu vi que você está até bravo, vamos dizer assim. Mas é que nós acabamos de falar, esse tipo de política, esse tipo de coisa, esse moço, ele é um moço que você falou, não tem culpa de ter o sobrenome empresa, mesmo o sobrenome dele, que é da família, é familiar, é do pai dele. Tá entendendo? Esse moço é uma pessoa de coração boa. Ele ajudou, não foi por interesse outro de político, não. Ele está na política por querer que essa cidade se desenvolva. Eu acredito que ele sempre teve uns bastidores ajudando outro tipo. Ele estava junto, né, com esse grupo político. Agora ele vê que esse pessoal vê que está ao lado contrário, age diferentemente. Eu acho isso aí de uma Tempo das Cavernas, né? Troglodita, isso é um absurdo. Arcaico, né? Esse tipo de política não cabe mais nessa cidade, cara. Esse tipo de coisa. E a gente sabe que também as articulações para as eleições do ano que vem já começaram, né, Paulão? Como é que você analisa essas articulações? Você acha que a gente vai ter bastante candidatos a prefeito ou chegando perto vai afunilar? Eu acredito que vai afunilar. Eu acho que o pessoal ainda acha que é um pouquinho... dizer que há um pouquinho cedo ainda, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que conversar mesmo, eu acho que a gente tem que se articular. E esse moço que eu acabei de falar, o Marquezine, eu chamo de moço, mas eu acho que tem a mesma idade minha, mas ele tem um jeito de ser moço. Ele é arrojado, ele começou a conversar, ele disse para mim que não tinha intenção nenhuma. É claro que se ele tiver no momento dele lá, ele vai ser candidato. Eu acho que até apoiaria ele, porque ele é um cara arrojado. Hoje, né, a gente falando hoje, eu não sei mais para frente, mas eu acredito que ele vai estar firme ali. É uma pessoa que me passa muita confiança de um jeito novo de administrar a cidade. Eu acho que né, Kiko? Nós estamos conversando bastante, né, Kiko? Do PR, um companheiro do PR. Sim, Paulo. Sim, Paulo, eu acho que realmente é um fato novo acontecendo na política. Também concordo com você que é um pouco cedo, que não é cedo. Aliás, eu acho que se faz tarde para esse tipo de discussão. Tanto que esse fato novo, ele obrigou os atuais mandatários da nossa cidade a já começarem a se articular, né? A correr atrás, na minha opinião, do que está perdido, porque eles sabem que administrativamente quem votou não vota mais, percebeu a besteira que fez, né? Que o rumo que nossa cidade tomou fez exatamente o contrário de tudo aquilo que foi pregado no discurso, no palanque, quando da campanha, né? Falou tanta coisa, e fez exatamente ao contrário, né? Então, iludiu a população. Isso eu acho que a população está aguardando o ano que vem para dar o retorno. E por conta disso, eles estão tentando correr atrás, estão tentando fazer política agora, estão tentando mostrar coisa pequena como sendo coisa enorme, gigantesca, a última bolachinha do pacote, né? E a última bolachinha do pacote, ela também quebra e fica murcha. E é o caso que está acontecendo agora, na minha opinião. Você tem toda a razão, você disse muito bem, sintetizou bem isso aí. Eu acho que não adianta também o apagar da luz começar a fazer mágicas, né? Eu acho que nós estamos formando um grupo novo, um jeito novo, eu acredito um jeito novo de administrar, um jeito competente, honesta, realmente voltado para a população. Eu só queria salientar uma coisa, eu acho louvável, correto as lideranças que estão surgindo, né? Mas eu preciso e devo falar em nome do meu partido,
que é o PR. Aliás, a semana passada teve aqui o coordenador regional, representante do deputado estadual André do Prado, né? E a pedido do partido, ele pediu para que nós nos organizássemos e que o PR, nas próximas eleições, não seja coadjuvante, né? Que ele faça, de fato, parte do processo, que ele seja, de fato, ouvido, né? Então, num primeiro momento, o Partido da República, ele imagina em partir para majoritária. Nós vamos lançar candidato próprio. Obviamente, estamos sempre abertos à conversação, né? Aquela coisa toda. Mas, num primeiro momento, o nosso partido sai com chapa completa. Eu acho que é um direito, eu acho que até é importante saber disso, mas eu acho que a gente, hoje, a oposição, a gente tem que chegar junto. Não pode dividir. Eu acho importante isso é democrático. Eu não acho que... Só que nós temos que pensar o seguinte, nós não devemos desunir, não, unirmos forças, porque a batalha não vai ser fácil. Sozinho ninguém faz nada, nós temos que ser unidos. Eu acho que quanto mais partido de gente com vontade de trabalhar para essa cidade, importante, fazer um grupo voltado realmente para administrar e desenvolver essa cidade. É isso aí. Antes de fazer essa perguntinha, podia até ter aquela vinhetinha, né? A sua opinião, qual o papel do Jesus Chedi na administração atual? Olha, ele inegavelmente foi uma liderança, né? Ele foi uma liderança forte na região, seu partido foi uma liderança forte, entendeu? Mas eu acho que ele não devia ter, você acabou de falar qual a opinião na administração, eu acho que ele não tinha que ter nada com a administração. Eu acho que você tinha que falar, ele só orientação, ou vamos dizer assim, no máximo ele ficar lá em Bragança. Eu acho que quem tinha que administrar era o Bimbo mesmo, sabe? Que de fato o povo votou nele, não votou no Jesus. Todo mundo fala que de fato quem administra é o Bimbo. Eu não sei se é verdade isso. Eu creio acreditar que não. Mas eu acho que ele deve fazer política lá em Bragança. Ele foi um grande líder político aí, eu acho que... E o tempo dele, como se diz, o jeito de administrar da gente dele, nós acabamos de falar já, entendeu? Eu acho que se é verdade que realmente o Bimbo não é o Bimbo que administra, que eu custo acreditar. Eu custo acreditar nisso. É terrível, né? Bom, microfones abertos aí, estamos chegando na reta final aqui do programa. Meu amigo Paulo, eu acho difícil acreditar que seja o Bimbo que administre de fato a prefeitura. Pelo seguinte, torno a falar, já falei várias vezes, se você analisar as pessoas que estão ao seu lado, são pessoas de confiança de quem? Do cacique maior ou do prefeito? Agora, na minha opinião, se eu fosse o prefeito, eu pensaria o seguinte: a caneta é minha, a responsabilidade é minha, quem vai arcar com todas as consequências das canetadas que eu dou, sou eu. Essa pessoa que lá fica bem ou mal, ajudando ou não ajudando, ela não vai embora amanhã e vai deixar ele falando sozinho, né? Pena que talvez seja até um pouco tarde pela quantidade de atos já praticados, né? Não dê para voltar atrás. Mas se você parar para analisar, veja bem quem são as pessoas de confiança e de confiança de quem. Eu acho que você tem toda a razão, mas coisa terrível, né? Porque a população votou nele, não votou no Jesus Cedido. Você desculpa falar, mas então ele tá agindo errado. Isso é falta de caráter, né? Eu acho que falta de, né? A população vota na pessoa e outra administra. Se realmente for verdade, é terrível isso aí, né? Isso aí. Paulão, você tá antenado nas mídias sociais aí, Twitter e tal. Opa. Na sua opinião, qual que é a importância da internet na vida de um político? A importância é muito importante. Foi através do Eduardo,
meu amigo, meu irmão, é um cara que está me dando uma ajuda muito grande, porque você sabe que eu não sei mexer muito no computador, estou aprendendo um pouco com o Eduardo. A pessoa tem até um pouquinho de paciência comigo, Edu, né, Edu? Então ele falou, vamos colocar você no Twitter. Aí me explicou o que era Twitter, porque nós, aqui na Serra Negra, nós não temos a imprensa, vocês foram felizes de fazer, falei de novo, nós não temos espaço. Nós temos um jornal aí que você sabe que não é parcial. Não é imparcial, é parcial. Né? Então, foi muito, muito, muito importante o Edu abrir esse espaço para a gente colocar as ideias do Paulão, para ver quem é o Paulão da farmácia, sabe? Apesar que o pessoal conhece muito bem eu, né? O pessoal aí conhece muito bem eu, mas a internet é fantástica, é coisa fantástica. Você vê o que deu essa notícia do deputado, né? Enfim. E antigamente, Paulão, falando em comunicação aqui de Serra Negra, antigamente a gente tinha mais de uma opção de jornal aqui em Serra Negra, né? Na sua opinião, o que se deve à pouca sobrevivência desses jornais aqui? Já visto que em matéria de jornal, hoje a gente só tem uma opção de leitura e que a gente sabe que só publica um lado da história, né? Tinha o Jornal Fantástico, que era do meu amigo, você trabalhava lá, eu cobrei várias vezes isso do Bob, conversando com o Bob, teria que ficar, porque nós não podemos só ver um lado da coisa, nós temos que ver os dois lados, nós temos que ter um jornal imparcial. Ele falou até para mim que ia ficar, até me surpreendeu quando foi fechado, para mim me também surpreendeu um pouco. Eu gostaria até de fazer um apelo para o Bob, para o Ricardinho, para o Bob, para voltar esse jornal. Eu acho que é importante ter... eu estou bem encaixado aqui. Vamos ver. E é difícil, né, que faça jornal, hein, Paulão? A oportunidade eles tiveram lá. Bob eu era sócio do Bob, né? Quero mandar um abraço pro Bob. Eu tô usando o Blunt aqui. A Blunt é da família dele, velho. Descolar o merchandising pra aí. Mim também. Quero Paulão, obrigado pela presença. Nossa, Roger, foi um prazer. As portas estão abertas aqui para você sempre. Eu agradeço a sua oportunidade. Chicão, Fala, Kiko, Chicão. antes de você encerrar aqui... Não, a gente tem percebido no Paulo essa vontade, você disse esse desejo de trabalhar por Serra Negra. Ele falou que não é político, que entrou na política meio assim, né? Por acaso, entrou meio para tentar desenvolver um trabalho aí para 2012, quem sabe, né? Colher os frutos, e se surpreendeu com a votação que teve aí no ano de 2008. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Roger, se você me permite. Eu acho que não está mais na sua pauta, né? Não está mais. Olha, a pauta acabou, agora você fica à vontade. Então tá bom, muito obrigado. Paulo, com esse trabalho que você vem fazendo aqui, com o auxílio do Eduardo, né? Com o auxílio como se diz assim, da militância do PT, que ela é muito forte. Eu acredito que você deva permanecer no PT. A gente sabe, né? O futuro aí a Deus pertence. Mas essa militância do PT, com esse seu projeto desenvolvido, com esse seu desejo, né, de trabalhar por Serra Negra, de trabalhar aí para a nossa população, melhorar a parte da saúde, melhorar o turismo. Você tem desejo, Paulo, se possível, ser candidato a prefeito de Serra Negra? Olha, eu confesso para você que eu acho que a gente tem que ter eu acho que lá a Câmara de Vereadores é uma escola para a gente. Eu acho que a gente tem que passar primeiro na escola. É claro que eu tenho ambições políticas. Então, você vai alcançando um degrau. Eu acho que a gente aprende bastante lá. Eu confesso para você que eu, ao longo do tempo, estou aprendendo ainda mais. Eu acho que lá é uma boa escola para a gente aprender mais. Futuramente, eu não vou dizer para você que não, mas futuramente pode ser. Bacana. Kiko. Paulo, o Chicão tirou da minha boca as palavras. Eu ia sugerir exatamente isso. Pela quantidade de votos que você tem, pela militância do PT, que você acabou de mostrar que tem, pela liderança que você exerce, né? Até pelo tipo de profissão que você tem, aí caminhando pela cidade, como você disse, está na rua, conversando com a população. Eu acho que é um direito seu almejar, e não precisa ter experiência não, porque você já tem experiência de vida, almejar, galgar uma escada maior, ou estar lá no topo. Então, Paulo, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas eu acho que você tem direito e é merecedor
de pleitear, nem que seja talvez uma pré-candidatura a vice-prefeito. É um direito seu, na minha opinião. Mas eu agradeço, você é um grande amigo meu, Kiko, são palavras suas, você até é suspeito de falar, porque você é um grande amigo meu, eu gosto muito de você, a gente sempre me cumprimentou, eu gosto da pessoa que me cumprimenta, que dá bom dia para mim, eu gosto disso, me sinto bem, você recebe um bom dia, né? Bom dia, Roger, boa tarde, você pode até às vezes estar com problema, aquilo dá uma, né? Não sei se acontece com você. Eu sou espontâneo para as pessoas, é de mim. Eu gosto disso. Esse menino aí falou agora, meu amigo. É claro, futuramente, quem sabe, a gente fazendo um bom trabalho, a gente tem que estar ao lado sempre da população. A população sabe reconhecer, viu, Kiko? Sabe? Então vamos aprender degrau a degrau. Quem sabe um dia a gente chega lá. É isso aí. Paulão, mais uma vez, obrigado. Estamos sempre aí, estamos sempre juntos. As portas estão abertas. Um abraço também, seu companheiro aí do PT. E o programa Opinião e Debate fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço. Obrigado.